Pergunta do nosso comentarista de eleição, professor Arthur Fabro. Fica à vontade, Arthur, bom dia. Bom dia, Delor, bom dia aos ouvintes, bom dia ao pré-candidato a presidente da República, Renan Santos. Renan, eu vou te fazer uma pergunta que imagino que você já deve ter respondido outras vezes, para também dar oportunidade para que você responda aqui para o público criciumense, né, do sul do estado de Santa Catarina. O senhor, então, está em Santa Catarina para um roteiro, né, e eu imagino que o senhor bem saiba que é um dos estados onde Bolsonaro obteve resultados eleitorais mais expressivos nas últimas eleições e onde o conservadorismo ele tem raízes bastante sólidas, né? Dito isso, o senhor também representa uma direita que se pretende também diferente da direita bolsonarista. Eu gostaria que o senhor fosse bastante específico em apontar algumas diferenças concretas em relação à direita bolsonarista, né? Talvez, se for possível, mencionar algumas questões ideológicas ou de método, né, programáticas, entre aquele projeto que o senhor defende e o que a gente já sabe, né, que é o projeto bolsonarista. E como o senhor pretende convencer um eleitorado que, por exemplo, esse de Santa Catarina, em grande parte, ainda se identifica com Bolsonaro, de que essa diferença entre vocês é bastante relevante? Beleza? Obrigado, um abraço. O Arthur procura aprofundar um pouco mais a conversa. Delícia esse tipo de pergunta, né? Isso é tipo de pergunta boa da gente desenhar quem nós somos e quem é o nosso adversário. Então eu vou começar com uma pequena provocação. Tirando os chavões, ninguém sabe exatamente como pensam os Bolsonaro. E aí eu vou pegar frases do próprio Flávio Bolsonaro. Ele disse recentemente, num evento no Rio Grande do Sul, que ele não vai falar muito das propostas dele, porque se ele falar muito, as pessoas vão atacar ele. Ou seja, eu não sei exatamente como ele pensa. O Flávio Bolsonaro, qual é a proposta dele para a área de educação? Qual é a visão conservadora bolsonarista sobre a área de educação? Eu não sei. Qual é a visão conservadora bolsonarista sobre como resolver a questão do SUS e a questão do acesso ao SUS? Também não sei. Qual é a questão bolsonarista conservadora dele sobre a área de infraestrutura? Eu não tenho a menor ideia. Qual é a política econômica que ele vai adotar? Não tenho ideia. Ele disse que vai fazer uma tesourada num evento no BTG. O que é uma tesourada? Saiu ontem, né, na Folha de São Paulo, que o Flávio pretendia fazer os reajustes da aposentadoria e do BPC, sem ser através do reajuste via salário mínimo, via aumento do salário mínimo, mas sim via através do IPCA. Eu defendo isso, publicamente. Eu falo isso, precisa fazer isso, muitas pessoas vão reclamar, mas se a gente quiser fazer o que o Milei fez na Argentina aqui, nós vamos precisar encarar esse tipo de problema. Ele correu para via pública e falou, isso é fake. Então ele não vai fazer. Então ele fala que ele anda com o Milei, mas ele é sabor Milei. Meu problema com eles tirando os chavões do tipo, aqui é família, aqui é Deus. Eu não sei o que eles pensam. Eu não tenho a menor ideia, ninguém tem a menor ideia. O Carlos Bolsonaro quer ser senador aqui por Santa Catarina. O que o Carlos pensa sobre os problemas de Santa Catarina, sobre o Pacto Federativo? Qual é a visão conservadora do Carlos Bolsonaro sobre isso? Ninguém sabe. Ninguém sabe porque são apenas chavões. Então eu já começo falando a minha primeira grande diferença. Nós somos substantivo, não adjetivo. Falar que eu sou conservador, para eles, é um adjetivo. Pra gente, ser de direita é um substantivo e, às vezes, direitar é um verbo, é uma ação política baseada em ideias. Então, eu montei um livro, eu tenho projetos para todas essas áreas que eu falei. Eu sei como ser um candidato à direita usando tecnologia no SUS e aproveitando o elemento centralizado do SUS para, com machine learning e inteligência artificial, a gente melhorar o atendimento para as pessoas. Eu sei como resolver o Pacto Federativo para fazer com que o povo que trabalha e produz, como, por exemplo, o povo de Santa Catarina, não seja permanentemente roubado e esse dinheiro não vá para um prefeito vagabundo lá em Alagoas ou no Maranhão gastar com qualquer coisa e não melhorar a vida das pessoas lá. E aquelas pessoas terminam migrando para cá e gerando problemas, inclusive, políticos, nacionais. Eu sei como tratar disso, eu vou tratar disso, eu não vou ter vergonha de fazer esse tipo de tema. Esse tipo de coisa, que é uma diferença de mérito, de postura, de formas de encarar os problemas, já nos diferencia como água e óleo deles. Eu vou falar dos grandes temas nacionais, eles não vão. O problema é o seguinte, o bolsonarismo é como se fosse o peronismo lá na Argentina, ou o próprio lulismo no Brasil. É o la garantia soy yo. Não, confia no meu sobrenome aqui que a coisa vai. E aí eu não consigo, e esse é o problema que a gente responder a sua pergunta, eu não consigo saber o que eles pensam. Tirando os chavões, eles gostam da família, eles não gostam de bandido, tá, vamos virar a primeira página, o que tem? Qual é a abordagem deles que será diferente da minha na parte de segurança pública? Eu tenho um projeto, eu tenho livros publicados, que é o Livro Amarelo, que é o programa do meu partido, explicando ponto a ponto como eu vou enfrentar o crime organizado. Eles não têm. Eles são em guerra cultural, né? Eles dizem que são descendentes diretos do pensamento do Olavo de Carvalho, ok. Como é que o Flávio vota nessas matérias? O Flávio votou agora a favor da lei da misoginia, que é um projeto maluco que acaba com a confiança interpessoal entre homens e mulheres, vai atrapalhar a ascensão de mulheres na carreira delas dentro das empresas, porque simplesmente qualquer coisa vira misoginia, as empresas vão querer se proteger disso. Então, qual é a ideia deles sobre guerra cultural? Não sei.
O problema é que a gente nunca sabe. É só, confia em mim que meu sobrenome é Bolsonaro. E sabe quem fez isso na última eleição, para eu responder a pergunta? O Lula. Ele não apresentou um plano de governo, ele não apresentou quem seria o ministro da Fazenda dele, só falou, confia em mim que eu vou te dar uma picanha. E aí, deu no que deu. O senhor falou que sabe como resolver o problema fazer o enfrentamento ao crime organizado. Como? De maneira muito clara. Nós temos no Brasil um país que ficou muito traumatizado pelo período do regime militar. Houve um trauma. Então, qualquer legislação que fosse muito rígida com o cometimento de crime já era tratado como um retorno aos porões do DOPS, porões da ditadura. E fora isso, houve também uma ascensão de um pensamento à esquerda que sempre achava que a violência estava por conta das desigualdades sociais e a violência, portanto, tinha que ser encarada como uma forma quase de redenção poética da pessoa mais pobre, não sei o quê. Isso é tudo balela. Tá? Estudos sérios, por exemplo, da FGV de 2007, demonstram que há uma correlação muito mais forte entre o menino que comete o crime dos seus 15 a seus 29 anos não ter a figura paterna perto dele, portanto, vir de uma família destruída, do que, por exemplo, o índice Gini, que é a desigualdade social. Ou seja, a desigualdade social é menos importante no cometimento do crime, na formação da mente desse criminoso, do que a ausência da figura paterna. Outra pesquisa que foi feita, muito importante, demonstra que presidiários, foi o Gakia que trouxe essa pesquisa, Pérez Chiquida. Presidiários, eles têm medo, e essa pesquisa foi feita com presidiários, de penas muito altas como prisão perpétua ou até pena de morte, e isso faria eles serem dissuadidos de cometer crimes. Então, o que a gente já sabe que toda a literatura internacional nos mostra, penas mais altas, certeza de punição, e aí você abordar esse jovem dos 15 aos 29 anos, porque a maior parte dos crimes violentos são cometidos nessa época, inclusive com tratamento psicológico nas escolas, acompanhamento, e é por isso que as escolas militares são um sucesso, porque você tem a figura masculina próxima, você começa a diminuir o cometimento de crime. Só que aí tem um outro elemento. A gente ficou errando em políticas públicas de segurança no Brasil há décadas. E aí isso criou monstros. PCC é um monstro, Comando Vermelho é um monstro, e outras facções menores são monstros. No Rio ainda tem as milícias que são monstros. Aí a gente vai ter que dar um tratamento específico para eles. É como se o Brasil fosse um doente, né? A gente tá com câncer, e aí agora a gente vai ter que fazer uma cirurgia específica em alguns pontos. O câncer é a violência como um todo, né? Você está com as células cancerígenas espalhadas. Só que os tumores, é o Comando Vermelho, PCC. Então, eu vou ter que ter uma legislação específica para isso. Essa legislação dá-se o nome de direito penal do inimigo, que é uma teoria de um jurista alemão chamado Günther Jacobs, que inclusive vai escrever para nossa revista. Um professor, um vovozinho alemão, muito inteligente, trouxe essa perspectiva de que quem não aceita a legislação e a cultura de um país e está permanentemente em cometimento de crime, como, por exemplo, uma organização terrorista, ele não pode ter os mesmos direitos e prerrogativas que um cidadão comum. Se você bate o carro e vai lá dar uma briga na rua, você acaba dando um socão na outra pessoa. Tudo bem, você vai ter que ser punido eventualmente, mas você tem os seus direitos, você tem sua presunção de inocência. Uma pessoa que coloca uma tatuagem em Comando Vermelho, ele não tem presunção de inocência. A gente tem que considerar que ele está permanentemente em cometimento de crime. Essa pessoa tem que ser considerada como alguém que terá que ser abordada para a polícia e já ser presa. Então logo ela seja identificada. Essa pessoa não vai poder pagar fiança, essa pessoa não pode ter progressão de pena, as penas têm que ser mais duras com relação a ela. Ela não pode ter audiência de custódia que simplesmente possa liberar ela. Ou seja, ele é um ser anômalo. Ao fazer isso, e no primeiro dia de mandato nosso, decretar estado de defesa circunscrito apenas às regiões tomadas pelo tráfico, a gente pode destruir o crime organizado no Brasil. E aí, ou os bandidos se entregam de maneira pacífica, ou a gente prende ou mata eles de maneira clara. E aí esses caras vão pra cadeia, e aí a gente começa um novo capítulo no Brasil, que é recuperar as dezenas de milhões de pessoas que vivem nas favelas do Brasil. Que é ali onde o crime é cometido. É ali onde esses meninos que entram pro crime são gestados. E é ali que a gente tem que atacar. Atacar no sentido positivo. Desfavelizar, criar bairro, fazer investimentos poderosos de infraestrutura para a gente alterar essa dinâmica e recuperar para o Brasil esses milhões de cidadãos. Confirmando, essa entrevista está sendo retransmitida em áudio e vídeo pelo 484-8 além das ondas da Rádio Som Maior, também em áudio e vídeo no 484-8 Comentarista de eleição Som Maior, Laércio Menegas. Professor, bom dia, fica à vontade. Bom dia. A minha pergunta para o nosso presidenciável, Renan, é a seguinte. Nós temos aí uma polarização desde 94 no Brasil, que antes tinha como protagonista o PSDB e o PT, e a partir de 2018, esse polo do PSDB foi assumido pelo PL, né, e ficou PL contra PT, disputando a eleição, essa polarização de 18 para cá, com Lula e Bolsonaro. A minha pergunta é a seguinte, nós já tivemos aí Ciro Gomes, Garotinho, Luiz Helena, Geraldo Alckmin, todos eles tentaram romper a polarização e não conseguiram fazer isso, né? O que difere o Renan Santos desses candidatos? Qual a estratégia que ele tem para romper essa polarização? Uma delas você já falou, que é o seu contato com a juventude. Nós comentamos no programa esses dias, Renan, eu e a Adelor Lessa,
que na juventude, o recorte da pesquisa Atlas bastante favorável na questão da juventude, mas que outras estratégias, por exemplo, você tem para falar com outros públicos e que você vai tentar demonstrar na campanha para conquistar a confiança do eleitor? Obrigado, Laércio. De maneira clara, a mensagem que a gente passa para os mais jovens é exatamente a mensagem que as pessoas mais velhas vão querer ouvir. Se um ouvinte da rádio estiver agora assistindo, ele não vai discordar, imagino eu aqui em Criciúma, da maior parte das coisas que eu estou falando. Ele, na verdade, não me conhece, e, na verdade, se ele tiver lá mais de seus 50 e poucos anos, ele tá, vamos dizer, ainda inebriado pela lógica do bolsonarismo como resposta dialética ao petismo. O bolsonarismo como enfrentamento natural ao petismo. Mas se você olhar na letra da lei, ou se você olhar no papel, as propostas do Flávio são muito menos condizentes com o que ele pensa do que as minhas. Então, se ele olhar e olhar minha trajetória, eu liderei o impeachment da Dilma Rousseff nas ruas e no parlamento, eu fui capaz de fundar um partido, a família Bolsonaro não foi capaz de fundar um partido, eu jamais votaria nessas leis feministas que passaram no Congresso, assim como o nosso deputado Kim Kataguiri nunca votou, eu jamais ficaria fazendo campanha falando que eu vou ficar aumentando Bolsa Família, ou seja, contrariando a lógica e o sistema de valores do próprio eleitor dele, jamais faria isso. Então, se esse eleitor conhece e passa a ser um pouco generoso, ele não tem motivo de discordar. E aí existem dois elementos, e a pergunta é muito boa, porque ela trata de dois momentos geracionais. O Fernando Henrique e o PSDB, eles representaram um processo de modernização de um país que tinha medo de falar que era de direita. E aí as classes médias antipetistas, elas falam, não, esse projeto está modernizando o Brasil, tem plano real, tem privatização, a economia está andando, eu estou começando a consumir produtos do exterior, o Brasil é uma economia muito fechada ali até os anos 90. E isso, vamos dizer, marcou uma geração, né, uma geração antipetista, até que deu vamos dizer, a fadiga de material e eles passaram a perder. O bolsonarismo representou outro momento, foi quando as pessoas antipetistas começaram a falar, este cara, ele representa meu sistema de valores, o Bolsonaro é literalmente eu. O Bolsonaro, ele fala que nem eu falo, ele tem a mesma religião que eu, por mais que o Bolsonaro não tenha religião nenhuma, o Bolsonaro defende a família, por mais que ele esteja na terceira família, o Bolsonaro, ele gosta de matar bandido, por mais que o governo dele não tenha passado nenhuma legislação que realmente prenda bandido, ou seja, a pessoa se identificaram ali com o Bolsonaro, e falaram, esse é o homem, eu vou com ele ali, e já está apresentando a fadiga de material também, essa fadiga de material já está acontecendo. Nós representamos um outro momento, que é um momento otimista, esse é o ponto que eu quero falar. Eu quero falar para todo mundo que, assim, as gerações mais novas estão olhando e falando, o futuro pode ser glorioso. O Brasil realmente pode ser uma das 5 maiores nações do mundo, nós temos tudo para isso. E os problemas que a gente padece, eu pago imposto alto, a inflação, ela tá sempre comendo um pedaço do meu salário, os juros são altíssimos no Brasil, andar na rua no Brasil é perigoso. Todos esses são problemas pequenos. Todos os problemas que o Brasil passa são muito, muito, muito pequenos. A pessoa fala, impossível. O problema não é esse. O problema é a vontade de você resolver esses problemas. O problema é você organizar uma força política que saiba o que fazer. O exemplo que eu vou dar, eu já tinha dado o exemplo de um câncer. O Brasil, se fosse um paciente, uma pessoa doente, ele é uma pessoa que está morrendo de gripe. Sabe, existe cura para gripe, existe remédio para gripe, todo mundo sabe como resolver, só que a pessoa não quer cuidar, porque se ela tem um parente que falou que ele tem que tomar suco de cenoura e um chá e não tá tomando remédio para gripe. Este é o cenário do Brasil. Resolver o problema de juros do Brasil é fazer uma boa reforma fiscal. Resolver a questão de segurança pública, passando a legislação certa e tendo vontade, se resolve em 1, 2 anos. Resolver a questão da reforma administrativa dos estados e municípios para fazer eles serem autossustentáveis, como são aqui em Santa Catarina, a gente resolve em 3, 4 anos. É questão de resolver uma equação política. Isso é difícil, que é resolver os jogos de poder que existem entre os estados, os municípios, o tal do Centrão, hoje também tem o STF como um player. Este é o desafio. E nós estamos criando um projeto político inteiro devotado a resolver isso. E isso é otimista, isso aponta para um futuro que vai ser glorioso. Eu vou falar, a maior parte dos problemas brasileiros de Estado, que são muito ruins, a saúde e a educação no Brasil, com o uso da tecnologia, com a inteligência artificial que está chegando aí, galera, é uma revolução, vai mudar tudo. O SUS, que antes era uma desvantagem brasileira, vai ser uma vantagem enorme, porque ele é centralizado, a gente vai poder cruzar dado, aí a gente vai poder saber se uma pessoa vai desenvolver diabetes, já vai ter o remédio próximo. O presidente de El Salvador, o Bukele, apresentou esse mesmo projeto e já está fazendo uma espécie de SUS dele no celular da pessoa, e que não tem atraso, a pessoa consegue fazer a consulta com o médico, em vez de pegar fila, ela já faz por teleatendimento com qualquer médico espalhado pelo país, o remédio já aparece num totem perto da casa dele, aí você consegue prevenir, controlar estoque, gasta menos dinheiro, tem menos corrupção, é muito melhor. O futuro será incrível. E para você fazer uma revolução que envolva inteligência artificial, alta tecnologia, você precisa de gente boa com cabeça nova. E é isso que a nossa geração está aprendendo a ser, a geração que vai usar a tecnologia para fazer com que o Brasil diminua o gap, a distância que a gente tem para os países maiores. E a gente vai conseguir. Então, por que eu sou otimista sobre o futuro e por que esse é um projeto diferente dos outros?
Porque a resposta que já está tendo entre os mais jovens mostra que isso está convencendo os corações e mentes das pessoas que já estão entendendo que o caminho é outro. E aí é um processo de convencimento, é um processo natural. Já aconteceu com o Milei na Argentina, já aconteceu com o Trump nos Estados Unidos. O próprio Bolsonaro teve um pouco disso. Isso está acontecendo com a gente. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.